Salve, salve, sejam bem-vindos, leitores e espectadores de O Antagonista. Eu sou Felipe Moura Brasil e hoje quero conversar com vocês um pouco a respeito dos desdobramentos do caso Queiroz e da dupla Wassef e Weintraub, hein? Podiam até formar uma bandinha. Muito bem, Frederico Wassef, advogado do Flávio Bolsonaro e que sempre se intitulou advogado do Jair Bolsonaro também, embora a Karina Cufa, que assumiu esse papel, tenha negado que ele fosse, sendo que o Bolsonaro mesmo nunca havia negado antes. Ele já começou a dizer nos últimos dias que não sabe de nada, que nunca falou com o Fabrício Queiroz, que foi preso lá no sítio dele de Atibaia, e que é tudo uma armação para incriminar o presidente. Então, como eu comentei no Twitter, o Brasil é repetitivo. No dia 20 de dezembro de 2019, no texto Depois do Eclipse, que eu publiquei na Cruzoé, eu havia escrito o seguinte sobre Flávio Bolsonaro e militantes bolsonaristas. Toda vez que são expostas suas imoralidades individuais, eles acusam que há uma armação para derrubar o governo. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Essa sempre foi também a defesa, entre aspas, do Flávio Bolsonaro, desde que explodiu esse caso, que veio à tona depois da eleição de 2018, que havia ali uma rachadinha no gabinete dele, quando ele era deputado estadual no Rio de Janeiro, no gabinete da Alerj, portanto. Quer dizer, a centralização do desvio de parte dos salários dos assessores na figura do Fabrício Queiroz, e aí pagamentos de despesas pessoais, como o Ministério Público está identificando agora, no caso das mensalidades escolares das filhas do Flávio Bolsonaro, e outras coisas que vão aparecer ainda nessa investigação. E o Flávio, sobre a prisão do Queiroz, inclusive, no dia em que ela aconteceu, também disse: mais uma peça foi movimentada no tabuleiro para atacar Bolsonaro. Então, eles sempre tentam se escorar na popularidade do presidente que foi eleito em 2018. Essa popularidade que, como a gente tem visto nas pesquisas, já caiu, já, claro, não é mais de 57 milhões de pessoas, embora eles continuem falando em nome do povo, sendo que nesse domingo, inclusive, houve manifestação bolsonarista lá em Brasília e as imagens aéreas mostram o fiasco que foi. Então, esse é aquele povo, entre aspas, ao qual eles se referem nas redes sociais, e que eles não conseguem reproduzir na realidade, porque lá, na realidade, não dá para colocar o João 38654, a Tereza 9758 e tal, que são essas contas aí fabricadas pela militância bolsonarista no Twitter para atacar todos os críticos incômodos do governo. O Bolsonaro havia dito numa live porque estava naquela região de São Paulo, porque fica perto do hospital que ele faz tratamento de câncer. E aí o Hospital Novo Atibaia, que é o nome lá do hospital, emitiu uma nota para desmentir o presidente da República. Segundo o hospital, Queiroz foi 3 vezes lá nesse ano e o atendimento não estava ligado em nenhum momento ao tratamento do câncer. Quer dizer, ele foi lá em janeiro, outra vez em abril e realizou exames em maio. E aí, no meio de junho, é preso e diz que está lá por causa dessas idas, sabe, uma num mês, outra 2 meses depois, outra no mês seguinte. É demais, né, para as pessoas acreditarem, além de toda essa enrolação que o Wassef está demonstrando a cada entrevista. O pessoal está até brincando, né, que quanto ele mais fala, melhor, porque ele vai se enrolando completamente. O Bolsonaro tinha essa alegação na ponta da língua, ela foi desmentida pelo hospital, e aí o Wassef começou a dizer que o Bolsonaro não sabia de nada e depois passou a dizer que ele próprio omitiu informações do Jair Bolsonaro e do Flávio Bolsonaro. Então a orquestra está muito desafinada, né? Se o Bolsonaro não sabia de nada, por que estava dando alegação aí a respeito do motivo pelo qual o Queiroz estava lá no sítio de Atibaia? Então, ele é um grande produtor de provas contra si próprio, o presidente da República. E esse negacionismo já é padrão naquilo que eu venho chamando de bolsopetismo, porque há várias semelhanças, é claro que há diferenças, mas há vários pontos em comum no bolsonarismo e no petismo, principalmente em relação a esses expedientes, né, na hora em que estão acuados. A realidade é um mero detalhe nas narrativas, e afinal, eu fiz a pergunta: você vai acreditar no Wassef ou nos seus próprios olhos, né? Remetendo àquela questão atribuída ao comediante americano Groucho Marx. A realidade está se mostrando aí, as alegações não batem com ela. Inclusive, numa entrevista na CNN, o Wassef foi questionado a respeito do seguinte: o senhor sabia que o Queiroz deixou de comparecer a vários depoimentos
Aí ele falou, isso não é verdade, ele sempre compareceu. E aí o repórter falou, olha, dia 21 ele deixou de comparecer, de dezembro de 2018, né? Logo que explodiu o caso, se eu não me engano. Várias vezes, aí o Wassef mudou a alegação no meio da conversa. Várias vezes ele deixou de comparecer e aí falou assim, não, então eu vou nessa sua linha. Quer dizer, então eu vou nessa sua linha, porque a minha não deu certo, né? Essa é a alegação do Wassef no meio da entrevista, para vocês verem como ele tem se enrolado completamente para explicar aquilo que é inexplicável. E ficou uma grande quantidade de zoeiras nas redes sociais a respeito da maneira pela qual o Queiroz teria entrado no sítio do Wassef, que disse que não escondeu ele lá, e eu botei lá o vídeo, inclusive, do pessoal de bicicleta começando a voar junto com o ET, né? E depois aterrissando, porque, quem sabe, o Queiroz entrou lá assim, né? Outra alegação possível é que o Queiroz viu muitos filmes Milionário no Instante, aquele com James Belushi, que rola uma troca de identidade, porque ele encontra a agenda de um milionário, um Tira da Pesada, 2 no caso, que é com o Ed Murphy, né, que fazia o papel do Axel Foley, e quando ele vai lá em Beverly Hills, ele acaba roubando, entre aspas, uma mansão onde ele se hospeda enquanto está lá investigando um crime, o que deixa os policiais de Beverly Hills bastante consternados, e mais recentemente o Parasita, né? Então, o Queiroz assistiu muito a esses filmes e resolveu se apossar de uma mansão para fazer churrasco e jogar bola, que era o que ele estava fazendo lá, né? Bom deixar claro, até a pessoa estava zombando os cruzeirenses aí, porque o Queiroz estava lá com a camisa do Vasco, zombando o cruzeirense, você ser zombado pelo Vasco, realmente, eu que sou um flamenguista do Rio de Janeiro, é demais. Muito bem, aí veio à tona várias outras notícias relevantes a esse cenário. O antagonista publicou aqui, repercutindo uma notícia que saiu no UOL, que a empresa da ex do Wassef recebeu 41 milhões de reais durante a gestão Bolsonaro. O nome dessa empresa é Global Web Outsourcing, fundada por Maria Cristina Bonner-Léo, ex-mulher do advogado Frederic Wassef. Recebeu essa empresa 41,6 milhões de reais, para ser mais preciso, durante a gestão de Jair Bolsonaro. Os valores pagos à empresa em menos de 1 ano e meio de gestão de Bolsonaro são equivalentes aos pagos à empresa durante os 4 anos da gestão compartilhada por Dilma Rousseff e Michel Temer. 42 milhões de reais. Então, a diferença é muito pequena. No valor, é praticamente 42 milhões no caso. Na verdade, na gestão do Bolsonaro, é ali 400 mil reais a menos, mas num tempo muito menor. Então, durante 1 ano e meio, ganhou a mesma coisa, a empresa da ex-mulher do Wassef, do que em 4 anos na gestão Dilma Temer. E a empresa presta serviços de informática e tecnologia da informação a órgãos como o MEC e o BNDES. Além disso, o governo Bolsonaro fechou ainda novos contratos com essa empresa, a Global Web Outsourcing, no valor de 53 milhões de reais. E a Maria Cristina Bonner-Léo fornece ainda soluções tecnológicas à máquina pública, incluindo ministérios, autarquias, bancos e estatais. Depois veio uma outra notícia a respeito dessa empresa, que saiu hoje aqui no Antagonista, dia 22 de junho de 2020. A Global Web Outsourcing, empresa fundada por Maria Cristina Bonner-Léo, ex-mulher de Wassef, fechou contratos recentes com o MEC, o Ministério da Educação, na gestão de Abraham Weintraub. Olha aí, já começa a dobradinha, no total de 12,6 milhões de reais. Eu estou chamando a atenção disso porque essas notícias me fizeram lembrar um outro caso que eu já comentei aqui. O Jair Bolsonaro, no final de 2019, em vez de vetar, ele tinha essa possibilidade como presidente. Embora a militância, às vezes, esqueça que existe essa possibilidade, ou que ele vai sofrer impeachment se ele exercer o seu direito constitucional ao veto, tudo mentira, né? Ele podia vetar, mas manteve, no final de 2019, a autorização de pagamento a advogados com fundo partidário. Isso realmente aconteceu. Eu critiquei na ocasião, como critiquei todas essas medidas pró-establishment do Bolsonaro, que fica com esse discursinho que já caiu, né? Já está aí a maquiagem escorrida e está sobrando aí a realidade. Mas tem muita gente que é hipnotizada, anestesiada pelo discurso e esquece de contrastar com as atitudes. Então, ele fez isso, deputados bolsonaristas, na ocasião, inclusive,
tentaram negar que ele tivesse sancionado. Ah, não, nós votamos assim na Câmara, isso é mentira, fake news e tal. Autorizou o pagamento de advogados com dinheiro público do fundo partidário. E o advogado Vitor Granado Alves, ex-assessor de Flávio, colega de Queiroz, né, recebeu do PSL até março de 2020, quer dizer, ele recebeu ainda durante meses, depois da decisão do Bolsonaro de manter esse pagamento, recebeu mais de R$500 mil. Tem gente lá no PSL dizendo que ele recebeu até R$950 mil, porque houve uma multa e tal. Mas, enfim, mais de R$500 mil, e é outro que sabe demais. Vocês vejam o vídeo que eu já publiquei aqui no canal, youtube.com/antagonista, cujo título é Flávio Bolsonaro e as boquinhas do homem que sabe demais. Então, todas essas pessoas envolvidas parecem que, de maneira direta ou indireta, acabam ganhando aí um grande conforto. E um grande conforto com dinheiro público, né? São esses contratos aí da empresa da ex-mulher, pagamento com o fundo partidário para o advogado que era colega lá e que também tem filial de loja de chocolate, assim como o Flávio Bolsonaro, tudo isso que precisa ser devidamente investigado. E o Flávio Bolsonaro, ele já havia chamado, como eu mostrei aqui, o Fabrício Queiroz de um cara correto, trabalhador, dando sangue por aquilo que acredita. E o Flávio agora elogiou a lealdade e competência de Frederico Wassef. Quer dizer, ele vem tratando com carinho quem sabe demais. Isso está acontecendo em várias esferas, eu estou citando aqui vários exemplos para vocês. Agora, eu havia escrito num desses verbetes da nova língua bolsonarista o que significa lealdade para esse pessoal. Eu havia escrito isso antes disso aqui acontecer, né? Que conivência para eles é lealdade, entre aspas. Então, o que eles esperam das pessoas é que as pessoas sejam leais a eles, sempre, né? Independentemente daquilo que eles façam. Então, eles querem que as pessoas passem pano para erros, para imoralidades, ou, eventualmente, cabe aí aos investigadores provar aos crimes, às ilicitudes. E isso não tem nada a ver com lealdade, isso é conivência. Eles sempre distorcem o sentido da palavra, né, que é justamente a corrupção original, ali, é a corrupção da linguagem, e a gente precisa analisar as coisas na raiz. Então, é isso que cobram, até dos jornalistas, né? Qualquer pessoa, ou de qualquer pessoa que tenha opiniões, por exemplo, à direita, posições conservadoras, eles cobram que passe pano para rachadinha, que passe pano para desvio de dinheiro público, senão você virou petista, senão você virou esquerdista, senão você virou nova esquerda. Aliás, leiam meu artigo na Cruzoé, a nova esquerda de Bolsonaro, para vocês verem quem, de fato, se comporta da maneira como um representante da nova esquerda original se comportava. Porque isso é um conceito lá, que gerou inclusive o livro Pensadores da Nova Esquerda, do Roger Scruton, aquele que o Eduardo Bolsonaro considera uma referência intelectual, mas não sabia dizer o título de nenhum livro, né? Então, vocês têm lá ali um estudo mais profundo a respeito desse tema. Muito bem, todo mundo ali ganhando os seus agrados, né? Todo o pessoal envolvido nessa história sempre mal contada. Também saiu uma notícia importante, que o Frederico Wassef costumava se gabar de ter um telefone celular exclusivo para falar com a família Bolsonaro, segundo a Bela Megali, e o medo dos bolsonaristas é que o Wassef seja alvo de alguma medida judicial e que o celular acabe nas mãos dos investigadores. A única certeza, por enquanto, como comentou o antagonista, é que Bolsonaro está nas mãos de Wassef. Agora, falar rapidamente do caso do Weintraub. Eu tuitei lá, 12h01, do dia 20 de junho de 2020. Weintraub chegou aos Estados Unidos, confirmou a sua chegada e aí saiu no Diário Oficial a sua exoneração. E isso levou ao meu tweet. Weintraub, apesar das restrições a brasileiros, em razão da pandemia, claro, entrou nos Estados Unidos com seu passaporte diplomático de ministro e, após a confirmação da chegada, foi exonerado no Diário Oficial? Melhor MP e governo americano checarem essa tática, avaliando desvio de finalidade no uso do documento. Até ironizei, parodiando
a frase de Dilma Rousseff a Lula sobre o termo de posse, na época em que ela quis nomear o Lula como ministro da Casa Civil, para que ele ganhasse foro privilegiado e pudesse escapar da prisão iminente. Seguinte, eu estou mandando o BCE junto com o documento para a gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o passaporte diplomático, tá? O pessoal deu risada nas redes sociais, muita gente cobrando ali algum tipo de investigação depois disso, e saiu no Antagonista, nesse dia 22 de junho, em que eu gravo esse vídeo, a seguinte notícia, que o Ministério Público, no TCU, no Tribunal de Contas da União, pediu que o tribunal investigue essa ida, que muitos já estão chamando de fuga, de Abraham Weintraub para os Estados Unidos. Segundo o procurador Lucas Furtado, o Itamaraty precisa explicar o uso de dinheiro público na viagem do ex-ministro da Educação a Miami no sábado, dia 20. Weintraub entrou nos Estados Unidos com passaporte diplomático, o que o isenta de passar pela imigração e o coloca entre as isenções para entrada no país. Desde o dia 24 de maio, brasileiros estão proibidos de entrar nos Estados Unidos. Agora, hein? Atenção, de acordo com o procurador Lucas Furtado, há indícios de desvio de finalidade, como eu havia dito, na permissão de Weintraub usar o documento, já que ele não viajou a serviço do Estado brasileiro e sabia que não era mais ministro. Weintraub pode ser expulso dos Estados Unidos, como tinha registrado o Antagonista, por causa do uso do passaporte diplomático. De acordo com as regras do governo americano, quem usar falsamente da representação de outro Estado para se enquadrar nas exceções à entrada no país, será tratado como prioridade para a expulsão. O procurador Lucas Furtado também afirma que há indícios de que a viagem foi paga com dinheiro público, outro desvio. Verifica-se que não houve nenhuma finalidade pública nesse deslocamento ao exterior, escreveu o procurador na representação. Está absolutamente correto em cobrar as explicações e tomar a devida providência para que isso seja de fato apurado e, eventualmente, até gerar uma punição. Quer dizer, a imoralidade ela está absolutamente clara, né? Esse esvaziamento da dignidade ao qual a gente está assistindo é algo assim que às vezes fica abaixo até da possibilidade de esculhambação. Que um ministro da Educação viaje para os Estados Unidos sabendo que não é mais ministro ou que não vai ser dali a algumas horas, só para furar uma barreira de restrição em razão de uma pandemia com o seu passaporte diplomático e aí ser exonerado enquanto está lá para poder ficar de vez. Quer dizer, isso é de uma falta de moralidade que qualquer pessoa com uma certa formação moral já não aceitaria, simplesmente por aquilo que ia ficar evidente. Quer dizer, é tratar os Estados Unidos como uma república bananeira, na qual se entra furando uma fila, quer dizer, furando uma restrição, com uma carteirada, usando uma carteira que se sabe que será invalidada em seguida por uma canetada do presidente da República no seu país de origem. Então, quer dizer, eles podem até ter criado algum pretexto lá para, na hora da chegada, o Abraham Weintraub fingir que fez alguma missão oficial, criar uma agenda oficial. Nem sei se tiver nesse trabalho, eles vão ter que alegar, agora vão ter que se explicar lá para o Ministério Público em relação ao TCU. Agora, ainda que tenham feito isso é você recorrer ao jeitinho brasileiro para poder fazer o sujeito entrar em outro país. Então, é claro que isso tem de ser apurado a fundo, a imoralidade está exposta, o desvio de finalidade, não aqui em termos criminais, mas na questão moral, ele é evidente para qualquer pessoa que tenha acompanhado a situação, e é claro que as pessoas que zelam pela moralidade pública precisam cobrar que esse tipo de coisa não aconteça, porque é inclusive um embaraço. Se o governo americano levar a sério e acabar deportando o ex-ministro brasileiro, vai ser um vexame internacional. E a gente tem que zelar para que nunca mais um presidente e um ministro pensem em tomar uma atitude como essa. Eu sou Felipe Moura Brasil, a gente vai acompanhar os desdobramentos de todos esses casos em oantagonista.com e aqui no canal de YouTube, youtube.com/oantagonista. Até a próxima.